Palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim: Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Conta-se no meio evangélico que certo dia um homem estava muito entristecido, em crises existenciais terríveis, estava mal consigo mesmo, estava mal com a própria vida, estava num profundo desânimo. E esse homem, então, ele foi procurar nada mais, nada menos do que Sigmund Freud. Todos conhecem. E então ele foi lá, abriu o seu coração, rasgou a sua alma diante daquele psicanalista, que também era um psiquiatra e neurologista. E ali ele desabafou no divã de Freud. E então depois Freud pacientemente, depois da sessão de terapia, pegou um bloco, um receituário, e escreveu algumas coisas para aquele homem, entregou na mão dele e disse assim: Olha, vá nesse lugar, porque eu fui lá e me fez muito bem. Você não vai se arrepender de ir até esse lugar. E então aquele homem, ele pegou aquele papel, aquela receita, olhou, estava assinada por Freud, Sigmund Freud. E ele estranhou, porque tinha ali uma receita que ele nunca esperava que seria receitada para ele. E ali ele viu um endereço escrito. E o Freud disse assim: vá nesse lugar. Insistiu com ele. Vá nesse lugar porque eu também estava triste, estava desanimado, estava com alguns problemas e eu fui nesse lugar e eu saí bem de lá. E então aquele homem olha novamente, apreensivo, perplexo com o que estava escrito naquela receita, e ele então diz assim para o Freud: mas é o local onde eu trabalho. Esse endereço, esse lugar, é o local onde eu trabalho. Pois é, tem um palhaço lá que me fez muito bem. E todas as vezes que eu estou triste, eu volto lá e eu saio de lá alegre. Aí aquele homem disse: esse palhaço sou eu. Esse palhaço sou eu. Resumo da história, da história. Tanto aquele que ajudava os outros, como aquele que estava sendo ajudado, passava pelos mesmos problemas, pelas mesmas circunstâncias. Todos, ambos, tinham as mesmas dificuldades. Nós acabamos de ler a carta de um homem que é considerado o ícone, a espinha dorsal do Novo Testamento. Um homem que foi o grande missionário por toda a Ásia Menor e que pregou no poder do Espírito Santo, mas agora ele está aqui abrindo seu coração diante da igreja. Paulo havia sido rejeitado, Paulo havia experimentado a oposição de alguns irmãos da igreja em Corinto, e então ele escreve essa segunda carta abrindo seu coração num tom emotivo, num tom mais pessoal, não tão teológico e doutrinário, mas uma carta, um recado, um rasgar de coração e de alma para aqueles irmãos que o haviam rejeitado. Porque Paulo, nesses versos, ele nos mostra que todos nós somos iguais. Que todos nós enfrentamos o desânimo um dia ou outro. Que todos nós experimentamos os mesmos
dilemas, as mesmas crises existenciais que muitas vezes fazem com que nós venhamos até mesmo a duvidar da nossa fé. E aqui está Paulo, rasgando o seu coração para uma igreja que o havia rejeitado, que não admitia o apostolado do Paulo. Paulo faz uma defesa do seu apostolado, do grande apóstolo Paulo. O grande missionário Paulo estava se defendendo nesta carta, explicando as razões do seu apostolado, do seu ministério, enfrentando a rejeição, lidando com a rejeição daquela igreja. E aí no capítulo 1, no verso 8, Paulo, ele abre o seu coração e ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Aquele que era o abençoador precisava ser agora abençoado. Aquele que era o grande ícone, a espinha dorsal do Novo Testamento, o homem que o Espírito de Deus usava com poder e graça, na autoridade, na revelação, na unção, com sinais e maravilhas, agora está rasgando o seu coração diante da igreja e dizendo assim: olha, até da vida eu cheguei a me desesperar. Tal era o desânimo, a apatia que estava consumindo a alma de Paulo. E eu tenho lidado nos últimos tempos com algumas pessoas que se encontram profundamente desanimadas. Desde aqueles irmãozinhos mais simples que nos procuram, tenho certeza que pastor Neri e pastora Dalila também têm passado por essa experiência. Desde aqueles irmãozinhos mais simples que nos procuram para aconselhamento e abrem o seu coração, dizendo que estão desanimados na fé, desanimados com a vida, desanimados com a família, desanimados com tudo. Desde líderes, desde pastores que têm nos procurado. E aí então a gente aconselha, a gente ministra a palavra, ministra a oração, e eles ficam bem momentaneamente. O problema não é ficar bem momentaneamente. O problema é o que nós iremos fazer com a instrução que está sendo nos dada. Porque nós precisamos entender uma coisa, antes de eu entrar na mensagem, que nós somos constituídos de uma dupla natureza, nós somos criaturas de uma dupla natureza, e o verso que nós lemos diz isso. Enquanto o homem exterior cria rugas, embranquece o cabelo, fraqueja os músculos, os nervos, os ossos, contudo o interior ele vai se renovando de fé em fé, de glória em glória, de unção em unção, de poder em poder, de revelação em revelação. E eu creio que é isso que o Senhor deseja fazer conosco nessa noite, trazer uma revelação para aquele que está desanimado, saia daqui fortalecido, renovado e abençoado pela palavra, que é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Nós somos criaturas de dupla natureza, nós precisamos compreender isso. E grande parte do nosso desânimo se dá pela nossa negligência, por nós negligenciarmos essa dupla natureza, a natureza exterior e a natureza interior. Às vezes nós valorizamos demais o exterior e nos dedicamos ao exterior, já falei isso alguns domingos atrás aqui. E às vezes nós estamos bem exteriormente, mas interiormente nós estamos desanimados, raquíticos, enfraquecidos, em crises profundas. Ou às vezes nós também tem o outro lado da história, aonde nós cuidamos demais do homem interior e nos esquecemos do homem exterior, e o homem exterior ele é tão importante quanto o homem interior. Porque se eu relaxo no homem exterior, se eu descuido do homem exterior, eu vou ter problemas também, porque está aqui a Andréia, que é psicóloga.
sei se existe algum psiquiatra aqui, algum neurologista, alguém da área da saúde. Se nós descuidamos do nosso homem exterior, nós estamos sujeitos também à depressão, a crises existenciais, nós estamos sujeitos porque a nossa química mental e psíquica, ela precisa estar equilibrada. E por isso os psiquiatras receitam remédio para equilibrar a nossa química psíquica. Então nós temos que tomar cuidado. Nós não devemos supervalorizar o homem exterior em detrimento do interior, do exterior. E nem vice-versa. Nós temos que cuidar igualmente de ambos. Porque diz o apóstolo Paulo no versículo de número 7, desse mesmo capítulo, que a nossa natureza de barro, ela é frágil, ela se desfaz, ela se quebra com muita facilidade. O Paulo, ele diz assim, no versículo de número 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, ou seja, a nossa estrutura, tanto psíquica, mental, emocional, como a nossa estrutura física, ela é de barro, ela é frágil, ela se quebra com muita facilidade. E nós precisamos cuidar dessas duas áreas. Só que o Paulo entendeu algo muito importante que nós precisamos entender. O Paulo reconheceu e entendeu que a fraqueza dele era a oportunidade para encontrar a verdadeira força que vem do alto e que não é terrena. Porque no capítulo 12, no verso de número 10, o Paulo ele diz assim: Senhor, se é desse jeito, então, Senhor, eu vou sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, Senhor. O Paulo entendeu essa verdade. E nós precisamos entender também. E quando nós estamos fracos, é a oportunidade para o Espírito Santo vir sobre a nossa vida, nos renovar, nos fortalecer, nos abençoar e mostrar que não é na força do nosso braço, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Paulo, não fala um negócio desse. Abafa, Paulo. Você é o grande missionário. Você é o grande evangelista, o teólogo, o grande teólogo do Novo Testamento. Paulo, você não pode confessar essas coisas, Paulo. Só que Paulo não tinha nenhuma tendência à teologia do sucesso e do triunfalismo. E isso fica muito evidente nesses versos de Paulo, onde ele rasga a sua alma para aquela igreja e expõe a sua dificuldade. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Nós líderes temos uma dificuldade de expor a nossa alma que não é brincadeira. Porque nós temos que passar a imagem da Marvel. Nós temos que passar a imagem do super-homem, do homem de ferro, da mulher de ferro, do crente de aço. Mas o Paulo diz assim: não, então eu vou sentir prazer nas injustiças, nas fraquezas, nas angústias, porque eu sei que aí está a oportunidade do teu nome ser glorificado quando eu for abençoado pela tua presença renovadora. E o que esse texto nos ensina então? Vamos lá, vamos entrar na mensagem agora. Primeira verdade que eu aprendo com esse texto: que o evangelho ele não é uma caixinha de surpresas ou uma caixinha de promessas com soluções simplistas para as demandas, as tribulações e as dificuldades da vida. Eu vou repetir para você. Abre o teu ouvido. Porque nós temos visto um evangelho triunfalista, um evangelho da teologia do sucesso, um evangelho onde nós iremos somente caminhar pelas águas, onde nós iremos vencer, e nós não fomos preparados para
sofrer a derrota, nós fomos preparados para vencer, porque afinal de contas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mesmo Paulo. É como lição de casa depois. Vou repetir para você. O Evangelho não é uma caixinha de promessas com soluções simplistas para os problemas e demandas da vida. Porque o verso de número 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados. Paulo, abafa, Paulo. Não escreve isso, Paulo. Em tudo somos atribulados, mas eu fiz a campanha dos 21 dias de Daniel e eu alcancei a minha vitória. Em tudo nós somos perplexos, mas eu passei pelo corredor do tapete do sal e eu saí de lá uma nova criatura. Em tudo nós somos abatidos, mas eu fiz uma campanha na igreja da irmã Sebastiana, que Deus a tenha, e lá foi me entregue uma revelação, e eu saí daquele lugar renovado. Não é assim, você não entendeu o que é evangelho. O evangelho não é uma caixinha de promessa com soluções ou respostas simplistas às demandas, aos problemas e às dificuldades da vida. Em tudo nós somos atribulados. Só que tem o seguinte: nós não somos angustiados. Em tudo nós somos perplexos, mas só que tem o seguinte: nós não estamos desesperados, não. Em tudo nós sofremos a perseguição, mas só que tem o seguinte: nós não estamos desamparados. Em tudo nós somos abatidos, mas só que tem o seguinte: nós não somos destruídos, porque o nosso Deus está conosco. O evangelho não é uma caixinha de promessa com soluções simplistas, com respostas simplórias para as demandas da vida. E Paulo deixa isso muito claro nesse texto. Ora, o que é o evangelho então? Se o evangelho não promete uma blindagem, uma redoma, uma proteção contra todas as surpresas desagradáveis da vida, o que é o evangelho então? O próprio Paulo, ele responde. Quando ele entende que mesmo perseguido, ele não estava desamparado. O que é o evangelho então? O que é o evangelho? Sabe o que é o evangelho? É a convicção, é a certeza, é a fé que nós não estamos sozinhos na caminhada, que nós não estamos sozinhos na jornada, que nós não estamos sozinhos nesse processo de provação da nossa fé, porque eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e estou dando o exemplo para vocês, para que vocês sigam o meu exemplo e também vençam o mundo pela fé. Conversei com uma pessoa esse tempo atrás e ela me disse assim: eu ando tão desanimado, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo ir à igreja. E eu disse assim: é assim mesmo, faz parte. Eu também passo por isso. Eu também enfrento esse tipo de situação. Todos os líderes passam por isso. Não olhe para nós com ares de superioridade, porque nós somos feitos do mesmo material. Nós somos de barro, de pó, e ao pó voltaremos. Como disse um pastor uma vez, não me lembro agora quem, foi orar pela igreja e disse: Deus, abençoa essa poeirada toda. É tudo pó. É tudo pó. E ao pó voltará.
E eu disse assim para aquele irmão: irmão, vai chegar um momento na tua vida, na minha vida, na nossa vida, que tem que ser pela fé. Não é pela emoção, não é pelas experiências com Deus, não é por aquilo que você faz para Deus, no reino de Deus, que você vai ter condições de continuar caminhando no Evangelho. É pela fé. E a fé, ela não se baseia numa emoção, a fé, ela não se baseia numa experiência, porque tudo isso passa. Mas a fé, ela se baseia no conteúdo daquilo que eu creio. E eu creio no Deus que morreu pela minha vida, para me dar vida e vida em abundância. O que eu aprendo com esse texto? Que o discipulado, ele é um caminho de morte. Isso. Para a pregação aí mesmo. Versículo 10 diz assim: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. O discipulado é um caminho de morte. Ao contrário do que nós temos ouvido muitas vezes no YouTube e na televisão. O Evangelho é um caminho de morte, o discipulado é um caminho de morte, porque diz Lucas 9, versículo de número 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e então venha e me siga. Vamos desmembrar? Se alguém quiser, não é obrigado, mas se quiser, vai ser um caminho de morte. Vir após mim não é após a pregação do apóstolo, do bispo, do pregador famoso, das pregações do triunfalismo, do sucesso, é vir após mim. Porque no mundo vocês terão aflições. Aí você negue-se a si mesmo. Ou seja, abra mão do seu direito de ter razão. Abra mão do seu direito de querer levar vantagem em todas. Porque às vezes, como diz a filosofia do Facebook tem umas coisas boas de vez em quando. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Facebook. Dá material para pregação, hein? Eu prefiro ter paz do que ter razão. É se negar a si mesmo. É andar a segunda milha. É dar a face direita quando te batem na esquerda, te dar a esquerda quando te batem na direita. É não querer ter a razão sempre. É negar os próprios desejos, as próprias vontades, os próprios sonhos, os próprios projetos, os próprios propósitos, para um propósito maior, que é o propósito do reino de Deus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Cruz não. Cruz não dá. Mas tem que tomar a cruz. E siga-me. Bora lá. Negue-se a si mesmo, venha após mim, coloque a sua cruz e siga-me. E bora lá. Porque o céu e a glória nos esperam. E o crucificado, com a cruz nas costas, ou aqui no antebraço, eu não sei. Ele carrega as marcas de Cristo. Ele carrega o sofrimento da cruz. E quem carrega a cruz vai para onde? Quem carrega a cruz não vai para a Europa. Quem carrega a cruz não vai para a Disneylândia. Quem carrega a cruz vai para a morte. E nós temos que carregar em nós as marcas do Evangelho, as marcas de Cristo, que é, não raras vezes, a humilhação, a oposição, a rejeição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também, se vocês seguirem o caminho da morte. Como eu disse para o Silvio nesta manhã, amados, o apóstolo Pedro dizendo, amados,
Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós, Igreja Batista Betel, repousa o Espírito da glória do Senhor. É simples assim. É simples assim. Só que tem que carregar as marcas de Cristo. O discipulado é um caminho de morte. De matar esse Franklin bravo, iracundo. Que às vezes está de moto e leva uma fechada e quer sair para fora. É um caminho de morte. O que mais esse texto me ensina? O texto me ensina, para você que está desanimado. Primeira coisa que ele te ensina, o evangelho não é uma caixinha de promessa com respostas simplistas. Esse negócio de pegar rosa, de pegar água abençoada, de pegar cruzinha não sei da onde, de pegar água do Jordão, isso aí é tudo papo furado. Não caia nessa. Falo com convicção. Sai fora desse negócio. Porque o caminho do discipulado é um caminho de morte. Mas também, esse texto me ensina que as dificuldades, elas nos conduzem num processo de amadurecimento da fé. Onde está isso? Aqui mesmo no texto. Vou ler para você. No verso 16 diz assim: Por isso o quê? Pelas razões anteriores. Começa lá do versículo 1. Por isso não desfalecemos. Por isso nós não entregamos os pontos. Por isso nós não penduramos as chuteiras. Por isso nós não jogamos a toalha. Por isso nós não pulamos fora do barco. Por isso nós não retrocedemos, porque o Senhor não se agrada daquele que retrocede, mas Ele tem prazer naquele que prossegue, continua, persevera. Aí o texto diz assim: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, aí ele vai se corromper. Vai se corromper. Querida, ruguinha, cada dia mais. Querido, telhado vai embora, vai ficando branco. Já estou com umas falhas aqui, ó. Tem que deixar o cabelo crescer. Fazer isso aqui assim, ó, para disfarçar. O corpo vai definhando, vai perdendo musculatura. Vai se corromper. Contudo, entretanto, todavia, porém, diz o texto que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É uma experiência de renovação. É um processo. É uma caminhada. É algo que nós temos que desenvolver na relação com o nosso Deus dia a dia. É uma relação que nós temos que desenvolver constantemente, diariamente, na presença do Senhor. E por isso que eu disse no começo. Grande parte do nosso desânimo, é óbvio. Eu não vou ser desonesto. É óbvio que nem sempre esta é a razão. Mas grande parte do nosso desânimo é pelo fato de nós negligenciarmos essa dupla natureza que nós temos dentro de nós. Ou nós nos dedicamos muito a um e esquecemos do outro, ou nós nos esquecemos dos dois logo de vez. E aí a casa cai feio, irmão. Nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual. E aqui para os novos convertidos, não negligencie a sua vida devocional. Não deixe para depois aquilo que é prioridade. Não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje.
Não deixe para acertar aquilo que tem que ser acertado ontem e você está protelando para acertar no mês que vem. O mês que vem acerta. Não, tem que acertar hoje. É hoje. Porque se você negligenciar essa área, que é uma área fundamental da nossa espiritualidade, da nossa relação, do nosso sucesso espiritual, logo você está desanimado, irmão. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas estas coisas, vos serão acrescentadas. O meu trabalho é muito bom. Aliás, eu não estou trabalhando, mas para quem trabalha é muito bom. Meu trabalho é muito bom. Mas ter relacionamento com Deus é melhor. A minha família é uma bênção. Mas a minha família espiritual é muito bênção na minha vida. O meu lazer é muito bom. Mas nada se compara a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, de estar congregado, de estar em comunhão, de estar recebendo uma palavra de ânimo, ou que seja de exortação, porque eu estou me preparando para as demandas, tribulações e dificuldades da vida, e se eu não estou passando agora, se prepare porque ela vai chegar, mas se ela chegar, a sua fé vai ter conteúdo, e você vai poder glorificar o nome do Senhor, porque você vai vencer a tua batalha no nome de Jesus. Então, irmão, não negligencia o teu devocional, não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Paulo disse assim: Senhor, eu não estou aguentando mais esse espinho. Não estou aguentando mais esse espinho, Senhor. Tira esse espinho da minha carne. Senhor, a minha sogra é esse espinho. Meu sogro é esse espinho. Meu marido é esse espinho. Minha mulher, meu filho é esse espinho. Meu patrão é esse espinho, Senhor. Tira esse espinho da minha carne. Não estou mais aguentando esse espinho, Senhor. Tenho uma notícia para você, irmão. Não murmure e não reclama, porque pode vir 2 espinhos. Senhor, eu não estou aguentando esse espinho. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está fraquinho? Está desanimado? Aleluia. Glória a Deus. É a oportunidade que Deus estava esperando para te mostrar que não é na força do teu braço, não é na tua capacidade intelectual, não é na tua capacidade braçal, não é naquilo que você sabe fazer melhor, é na capacidade e no poder do alto, do Espírito Santo de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, é assim então, Senhor, é assim. É assim mesmo? É assim, Paulo? Então, Senhor, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, 2 Coríntios 12, versículo de número 9. Para encerrar. Para você que está desanimado, desmotivado, sem fé, em crises existenciais profundas, sente mais vontade de vir à igreja, sente mais vontade de se relacionar com a família, só quer ficar trancado, só quer ficar fechado. A última lição que eu aprendo com esse texto, aliás, tinha muito mais, mas para não estender, a gente vai parar por aqui. O nosso sofrimento, ele é transitório e relativo. O quê? Nosso sofrimento, ele é transitório e relativo. Ah, discordo. Fala isso porque você não está passando o que eu estou passando. Isso é força de expressão de pregador. Isso é palavra de efeito de pregador. Não, não é. A palavra de Deus me diz isso.
O nosso sofrimento, ele é transitório e ele é relativo. Versículo 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente acima, no nível ápice de toda a comparação. Porque a nossa leve, você não está passando pelo que eu estou passando, não importa, não sou eu que estou dizendo. Não é a minha verdade, não é a minha teologia, não é a minha filosofia, não é aquilo que eu acho que é certo, é aquilo que a palavra de Deus diz que é certo. Está doendo? É leve. É momentâneo. É passageiro. E é engraçado que aqui Paulo ele faz um contraste entre peso e leveza, entre transitório e eterno. Ele faz essa jogada aqui, o Paulo. Ele começa dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Sabe por que nós sofremos? Porque nós temos o hábito de fazer comparações. Deus, eu andava de Mitsubishi, eu estou andando de Fusca, Senhor. Deus, eu tinha um emprego que eu ganhava 15 mil reais, agora estou ganhando 2, Senhor. E a gente começa a sofrer, porque a gente tem o hábito de fazer comparações. A gente se compara com o outro. A gente compara a situação anterior. Mas o Paulo disse assim: irmãos, não julgo que eu haja cansado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, o teu alvo não é essa terra, o teu alvo é o céu, é a glória, é a presença de Deus, é a eternidade, é a nova Jerusalém. O teu foco não é nessa terra, é naquilo que é eterno. Para de fazer comparação com aquilo que é transitório, leve e passageiro. E a gente continua brincando, fazendo esse joguinho de comparação. Por que eu não sou como a Gisele Bündchen? Linda, maravilhosa, arrasa. Por que eu não sou como o Brad? Por que eu não sou como o Elon Musk? Porque você é você e Deus te criou único. Deus te criou único e única. Talvez o Elon Musk, ou Musk, sei lá, ele tenha muito dinheiro, mas não tenha a maior das riquezas que você que está aqui nessa noite tem. Gisele Bündchen tem muito dinheiro, muita grana, muito recurso, mas talvez ela não tenha o que você tem. A presença gloriosa do Espírito Santo, que te consola, que te renova, que te abençoa, que fala com você, que tira o teu desânimo, que tira a tristeza, que tira a angústia, que tira a perplexidade, que te acompanha, que é companhia na perseguição. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a gente fica nesse joguinho de comparação. Por que eu não sou fulano de tal? Por que não tem os lindos olhos verdes do fulano de tal? Porque Deus quis fazer com os olhos castanhos. Porque ninguém é igual a você. Porque você pode ser o melhor de você para glorificar ao nome do Senhor. Se ele quisesse 2 Gisele Bündchen, ele colocava na forma e ia fazendo. Várias. Mas ele escolheu você. E é com você que ele está falando hoje. Para de fazer comparação.
Para de se comparar. Para de olhar para trás e dizer como era boa a sua vida, como o povo de Israel no Egito. Ah, eu gostava tanto, no Egito tinha cebola, tinha alho. No Egito tinha suco de maracujá, suco de laranja, e aqui a gente está passando até sede. E a gente fica comparando o que a gente viveu ontem, e o Senhor está dizendo assim: basta a cada dia o seu próprio mal, basta a cada dia o seu próprio problema, basta a cada dia a sua própria dificuldade. A sua parte é buscar o reino de Deus e a minha justiça, e as outras coisas que forem necessárias eu acrescentarei na sua vida. Então, show desânimo, glorifique ao nome do Senhor, irmão. Aproveite a oportunidade que você tem de glorificar o nome dele nessa noite, porque muitos gostariam de estar aqui e não estão, mas você está aqui adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que esse sofrimento, que ele é transitório e ele é relativo, porque quando comparado com aquilo que nos espera na eternidade, é transitório e relativo. Passa rápido. E o Paulo diz assim: acima, num nível superior, um upgrade de toda a comparação. Está sofrendo? Você está desanimado, desanimada, angustiado, em crise? Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades em nome de Jesus. Porque o Senhor começou a trabalhar na sua vida para te fortalecer e mostrar a glória dele na tua vida e mostrar que não é pela tua capacidade, mas pela força do seu poder. Aí o Paulo termina dizendo assim: não atentando nós, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem. Agora, vem para mim. Coloca a tarja porque dá trabalho, meu filho. Dizia o Marcelo Rezende. Não atentando nós nas coisas que se veem. Sabe qual é a razão do nosso desânimo? Não raras vezes, que nós estamos focando naquilo que nós estamos vendo e estamos perdendo o foco da eternidade. E o Paulo dizia assim: não, metanoia, vamos mudar a mente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Aleluia, glória a Deus. Aonde está o teu coração e o teu foco? Aonde está o teu desânimo? Qual é a razão da tua crise existencial? Paulo passou também. Está colocando muito foco nas coisas que são transitórias e relativas e temporais. Se você colocar o foco na eternidade, isso vai produzir em você um peso eterno de glória muito excelente, acima de toda comparação. Aí você não vai se comparar mais com ninguém, não vai comparar com aquilo que passou, mas vai comparar com aquilo que te espera, porque um dia nós ouviremos uma voz assim: vinde, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Vem comigo? Vamos nos colocar em pé e orar?